Olá para você que nos acompanha pelo Jornal Diário dos Campos e Portal Decimais. Nesta sexta-feira, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa, nós trazemos como convidado o professor Gadini, candidato do PSOL. Lembrando que ele é o último entrevistado da série de entrevistas e as entrevistas foram escolhidas a partir de sorteio. Olá, bom dia, professor. Bom dia, uma satisfação estar aqui para dialogar com as nossas propostas de mudar de verdade. A gente agradece a sua participação mais uma vez aqui conosco. E para iniciarmos a nossa entrevista, o candidato tem 3 minutos aí para se apresentar e falar como está o andamento da campanha. Em tempos de pandemia, é uma campanha atípica, por um lado, e que exige da gente, candidatos e candidatas, todos e os mais diversos cuidados e atenção com a saúde pública. Então, reduz o número de visitas presenciais, em vários locais a gente é indicado, seja do ponto de vista das orientações, preocupações mesmo de contato com a saúde pública e também pelas nossas assessorias, nós temos atendido a todas essas orientações sanitárias. E isso cria uma situação atípica, por um lado. Por outro, nós temos o menor tempo no horário eleitoral. No bloco de 10 minutos, que vai ao ar no rádio e TV pela manhã, ao meio-dia e na noite, não é? Intercalado, a gente tem 23 segundos. 23 segundos é o tempo que a gente tem num bloco de 10 minutos. É o menor tempo eleitoral de todas as candidaturas. Nós temos o menor orçamento entre todas as candidaturas também. Estamos fazendo e vamos fazer a campanha mais barata de todas as candidaturas que disputam a prefeitura em Ponta Grossa 2020. Com essas condições, com essas limitações, a nossa campanha tem adesão, tem apoio e nós registramos que as propostas que a gente apresenta, pelo fato de que elas são simples, viáveis e concretas, a gente tem registrado com muita satisfação adesão e apoio na cidade. Então a nossa expectativa é também de registrar um crescimento no apoio e na adesão desse projeto que a gente apresenta pelo PSOL em Ponta Grossa. É a convicção de que o diagnóstico social que a gente tem da cidade, ele é correto, daí porque não tem nenhuma proposta mirabolante ou algo que não saia do papel, ou algo que seja só para ocupar espaço. Então é essa a nossa situação. Obrigado. Candidato, para a gente começar agora a nossa entrevista, a gente vai falar um pouco sobre o que o senhor tem dito aí, tanto na campanha quanto nas propagandas, e já disse em entrevista aqui no Diário dos Campos, que se for eleito vai abrir mão do salário de prefeito. Mas o senhor continuará recebendo o salário da universidade por ser concursado? Exatamente. A legislação prevê que eu posso escolher, se eleito, salário de prefeito ou de professor. E como a minha carreira de professor, eu não vou, se eleito, eu não vou pleitear a reeleição, vou continuar como professor, eu vou manter o salário como professor da universidade e, ao fazer essa opção, eu asseguro uma economia aos cofres públicos da cidade, estimada em mais de R$1.200.000 nos 4 anos. Não é? A gente fez um cálculo muito modesto que o salário de prefeito, na medida em que eu não preciso desse salário, porque vou manter minha carreira profissional, eu não sou político de carreira, vou manter o meu compromisso como professor e, portanto, o salário, que é um direito constitucional, eu asseguro essa economia que dá. Se a gente pegar na área de saúde, dá para pagar o equivalente a 2 médicos com esse salário mensais. Isso é a nossa referência salarial na cidade. E dá para pagar mais de 3 professores, 40 horas com nível de graduação e ainda sobra um valor aí. Então, só para a gente ter um pouco essa referência. O nosso compromisso é de que política pode e deve ser, no nosso caso, um serviço comunitário. E eu já faço isso voluntariamente ao longo da minha vida. No início do próximo ano eu vou completar 25 anos na cidade. Eu sempre trabalhei com movimentos, com entidades, com organizações sem fins lucrativos. E é possível, dado o meu envolvimento com a cidade, eu dizer que eu posso me dedicar sem ter salário pago pelo caixa da cidade. Além dessa economia aos cofres públicos, também não seria então um bom negócio, com certeza, já que o salário do professor, de acordo com o portal da transparência,
é 19.278 e do prefeito 18.627. Então, se toda pessoa que acompanha, por exemplo, pode abrir o portal da transparência lá agora, da Prefeitura de Ponta Grossa e o do Estado do Paraná, onde meu nome está à disposição pelo CPF e o valor, você vai ver que o salário líquido de um servidor público é menor proporcionalmente. Por quê? Porque nós pagamos mais impostos. Então, se você pegar só o salário líquido do prefeito e do professor Gadini nesse momento, você vai ver que ele está cerca de R$1.000 a menos. E é o salário líquido que vale. Né? Então, esta é a informação que está disponível no portal da Prefeitura de Ponta Grossa e no portal do Estado do Paraná. Então, é um valor menor. Então, ele não é só... É uma escolha, portanto, e uma escolha consciente. É esta a nossa referência. Né? Candidato, o senhor arrecadou até o momento, de acordo com o site da Justiça Eleitoral, 35.900 e gastou apenas 1,5 mil. Como que o senhor está fazendo essa campanha gastando tão pouco? Sim. A nossa campanha está estimada em R$40 mil total. Né? Não tem nenhuma uma mágica aí, não tem nada. O meu tempo, eu estou afastado como professor, né? Combustível eu me desloco por conta própria, não tenho motorista, não tenho assessor direto, nada disso. Né? Continuo com a minha vida como qualquer servidor público, como qualquer trabalhador. Mais de 90% desse custo estimado em 40 mil é para pagar os profissionais. Nós temos 3 jornalistas que fazem a nossa campanha. Então, por que até agora a gente não fez esse devido pagamento? Tem um setor nosso, um pessoal que segura, que controla a questão jurídica e contábil, e esse pagamento vai ser feito. Boa parte desse recurso que até agora entrou na conta da campanha, professor Gadini, prefeito, vai ser usado para pagar os trabalhadores, os jornalistas. Essa é o nosso compromisso. E aí, por exemplo, se você fizer um cálculo muito simples, num período de 2 meses, o piso básico de um jornalista, você vai fechar esses 90% facilmente. Não é? Mas a gente vai demonstrar isso no momento oportuno. O que interessa, central, é que a campanha mais barata que tem vai ser a mais barata e é para mostrar que é possível fazer política sem enriquecer, sem possibilitar que a gente tenha grandes envolvimentos financeiros. A outra informação é que a nossa campanha para prefeito não tem material impresso ou de papel. Nós não estamos distribuindo santinho, nós não estamos distribuindo jornal, folder, essas coisas, não. O nosso gasto é isso aqui. Por isso que tem pouco. É adesivo para carro, os poucos carros que a gente tem circulando na cidade, que eventualmente quem nos acompanha pode conferir. Aí é um material que veio de doação mesmo e a gente converteu em esse material. Então esse é o custo nosso, por isso que ele é modesto. Não é? Mais de 90% dessa previsão nossa é para pagar os profissionais que produzem a nossa campanha, que produzem os nossos materiais, que fazem, planejam essa divulgação e naturalmente um custo mínimo ali para advogado e para contador. Então essa é a nossa campanha. A estimativa está neste valor e é uma campanha simples, modesta, mas ela está disponível em todas as redes sociais. Quem nos chama, nos convida para dialogar, a gente vai em todos os espaços possíveis, a gente não deixa de responder uma entidade, um grupo, o que quer que seja que nos solicita a proposta, a gente passa, no meu caso, das 6 da manhã à meia-noite, respondendo, dialogando, interagindo, e quando dá a gente vai à rua. Então por isso que é uma campanha barata, é uma campanha simples. E eu estou extremamente à vontade em dizer que é com muita satisfação que a gente tem essa campanha viável, acessível e consegue divulgar, consegue apresentar nossas propostas, mesmo com esse tempo, com essa desigualdade do horário eleitoral e também a desigualdade do valor do fundo partidário, né? Que é outra referência. O partido do senhor trabalha com a perspectiva de eleger quantos vereadores? Nós estamos trabalhando com a perspectiva de horizonte de 2 mandatos. Esse número 2, o senhor acha que é possível administrar a cidade com uma bancada tão pequena na Câmara? Bom, a primeira referência é a seguinte, né? Que uma gestão do PSOL não promete nada inviável e não quer nada em troca. Ela vai assumir 4 anos na sequência,
o pessoal pode ter outras candidaturas, mas se eleito eu vou ficar 4 anos. Então, ao longo desse tempo, eu vou me dedicar, vou tentar, na medida do possível, doar o meu tempo para que a cidade resolva alguns desses problemas. Portanto, a gente aposta no diálogo com os vereadores dos mais diversos partidos. Não é? A gente aposta nessa tranquilidade de dialogar. Inclusive hoje, né, que nós não temos nenhum vereador na Câmara nesse momento, eu não tenho dificuldade em conversar com os representantes dos mais diversos partidos. Então, a gente aposta no diálogo e na convicção de que, com tranquilidade, transparência e um diálogo honesto, a gente consegue convencer a maioria da população, através dos seus representantes no Legislativo, de que as nossas propostas não têm o que dar em troca do ponto de vista da barganha e que a gente só precisa do apoio dos diversos grupos, partidos e organizações, fundamentalmente. Porque quem elege os vereadores também é a população. Então, nós acreditamos que nos momentos em que, inevitavelmente em política, sempre tem tensão, divergência, o que é normal, a gente também aposta que as organizações populares e que a população mesmo, seja através de redes sociais, também cobre dos seus respectivos vereadores que propostas viáveis, que não envolvem endividamento da cidade, que não envolvem grandes somas catastróficas para endividar a cidade ou o que quer que seja, se elas são viáveis do ponto de vista demonstrável, todas as nossas propostas elas são demonstráveis tecnicamente, a gente acredita que pode fazer um governo assumidamente em defesa da maioria da população, mesmo com uma bancada superior a 20% nesse caso, dos 19,2%. Agora a gente vai falar um pouco sobre mobilidade urbana, candidato. O senhor fala em criar estrutura e recursos humanos com profissionais concursados na Autarquia Municipal de Trânsito, para fiscalizar o serviço de transporte com informações próprias ao sistema. Na prática, a MTT já tem um departamento que fiscaliza o transporte coletivo. O senhor acha que é pouca gente que precisa contratar mais? Ou seria uma questão de competência da equipe? Não é de incompetência da equipe. O que tem que ver é que eu acompanho o transporte de Ponta Grossa há muito tempo. Então eu tenho um diagnóstico da cidade e tenho a satisfação de comparar com as mais diversas cidades que eu ando, que eu circulo, que eu viajo ao trabalho. E o principal problema nosso hoje, além de um contrato desastroso que foi assinado por um prefeito em 2002 e depois renovado sem discussão alguma em 2012, é a falta de fiscalização. Então veja, há um pequeno quadro efetivo. Quando a gente fala em contratar profissionais, é porque você precisa de profissionais que assumam esse papel o tempo todo. A gente fala tanto em eficiência de celular, mas a gente não consegue hoje saber quantas pessoas usaram o transporte ontem em Ponta Grossa. Você que nos ouve, sabia que essa informação é digital? Que o sistema é digitalizado e bastaria assegurar a transparência? Quem dá essa informação para a gente? Então nós precisamos a gente não precisa de cara comissionado, e a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai contratar profissionais, nós vamos precisar de engenheiro especialista que não só entenda de trânsito, mas que consiga nos ajudar a pensar mecanismos para tornar eficiente a fiscalização. Não é? E se funciona um sistema digital para os mais diversos serviços, seja para você pedir alguma coisa em casa ou para você solicitar um documento público, por que é que a gente não pode resolver isso com transparência? Por que é que a gente não pode disponibilizar essas informações e as pessoas realmente saber qual é o custo efetivo do transporte? Entende? Então tem muita coisa. Toda vez que a informação não está disponível na mesa, no computador, no celular, seja no formato que for, papel, né, digital, as pessoas não têm como opinar, elas não têm como cobrar. Daí, por isso que o transporte, infelizmente, em Ponta Grossa, e agora nós temos que falar de mais de 2 décadas, não é? Ele só entra em pauta quando dá para aumentar a tarifa. Daí o prefeito vai lá, entre aspas, consulta o conselho de transporte e aumenta. A população faz o quê? Nada, fica refém. E é isso que nós vamos acabar. Como? A primeira coisa, então, quando a gente diz nós vamos abrir a caixa preta do transporte coletivo de Ponta Grossa com uma única martelada, nós vamos fazer isso, assegurar a fiscalização pela contratação de profissionais efetivos, com conhecimento do que é um serviço de transporte. E aí sim, essas informações disponíveis, a gente não tem dúvida que nós vamos reduzir a tarifa. Essa aí é um outro negócio. Ponta Grossa tem uma tarifa, gente, tem que até falar um pouco baixo, porque pode ficar chato, né? Tem uma tarifa no preço das regiões metropolitanas. Sistema Integrado de Transporte em São Paulo, 440, é isso mesmo. Ele envolve metrô, município e região metropolitana. Então veja, não tem alguma coisa errada?
Não precisa ser gênio, né, em mobilidade e transporte para ver. A questão central no transporte é essa. Na sequência, nós vamos discutir com a população um modelo de contrato muito simples. Várias coisas que estão nesse contrato que assinaram lá e renovaram nos escuros sempre, não vai mais ter, porque é impossível. Se você comparar contratos da concessão de transporte de Ponta Grossa com outras cidades, eu já fiz isso com pessoas que eu conheço, eles riem da nossa cara. Como que passou isso? Quem assinou isso? Não tem Câmara, não tem prefeito, não tem nada, quer dizer, a população. Tem itens ali naquele contrato que, no momento apropriado, nós vamos discutir, nós vamos elaborar um modelo que assegure tecnicamente a redução da tarifa. Então, por isso que para nós é muito simples, não é? E os modelos podem ser complementares. Então, por exemplo, a gente fala em aplicativo nos sistemas. Por quê? É possível, tem cidades no mundo, né, no Brasil mesmo, mas vamos lá, cidades médias, maiores ou menores que Ponta Grossa, às vezes, que têm associações de motoristas com serviços de deslocamento com referências próprias, não precisa pagar para uma empresa multinacional um percentual, entendeu? Não precisa. Ah, mas agora eu tenho um aplicativo brasileiro que paga com uma empresa de Porto Alegre, como aí, ou Belo Horizonte, como tem outro. Mas não precisa. Você pode ter uma associação de pessoas organizadas e funciona por aplicativo. Essa é a tarefa da prefeitura. O poder público deve assumir esse papel de indutor do desenvolvimento, gerar emprego e renda. Então esse uso da tecnologia, ele é simples e ele garante que a economia gire. Candidato, e de quantos profissionais a gente está falando aqui? E quais profissionais? Engenheiros, técnicos, quem seriam? Bom, para fiscalizar uma estrutura de transporte, é razoável que você tem que ter engenheiro de trânsito, não é? Agora, vários dos serviços, eles não precisam de grandes habilidades técnicas de formação profissional, porque eles têm que ser operacionais, o que tem que fazer é controlar, conhecer o sistema, e isso os servidores públicos fazem. A questão é que o quadro hoje é restrito de profissionais efetivos, eu não estou falando de comissionados, entendeu? Porque comissionado, quando entra, já é difícil essa negociação. Então, por isso que agora, a função exata dentro desse sistema de controle do transporte, a gente poderia denominar de fiscais, de profissionais da fiscalização, de profissionais da gestão do transporte. Me parece que isso é muito operacional, então é muito simples resolver. E teria um número exato? Não temos esse número. Inclusive porque é preciso tomar controle dessa situação. Não dá para depender da operador. Você não precisa de um fiscal para pedir os dados para a empresa que opera. Você tem que ter um sistema próprio que a prefeitura tenha esses dados com autonomia. Essa é a função do poder público executivo. Então, mas isso é muito simples. A gente pode pegar referências de cidades próximas em padrão, em número de usuários, em renda, em população e buscar que estrutura segure fiscalização, que número de profissionais, que média salarial. E aí, média salarial, a gente tem a referência do município, que não tem como sair muito disso. E buscar como referência. O transporte na gestão do pessoal é prioridade, porque assegura mobilidade. Na gestão do pessoal, as pessoas não vão precisar implorar por um táxi ou um carro de aplicativo na noite para levar alguém da família no hospital e não vão ter condição de deslocar de outra forma. A gestão do pessoal, o transporte, é condição de mobilidade e esse compromisso nós temos. Por isso que uma das coisas que eu mais faço quando eu viajo a trabalho, principalmente, é usar o sistema de transporte das outras cidades. E isso nós vamos fazer em Ponta Grossa. Eu quero ter a satisfação de não precisar de carro em Ponta Grossa. Quero ter a satisfação de dizer, eu tenho a opção de não usar carro para ir ao trabalho, porque tem um transporte que funciona e é uma tarifa acessível. O senhor falou que tem um quadro aí muito restrito dentro da autarquia nessa questão. O senhor também tem um número do poder público de quanto seria essa equipe? Do atual? Yeah. Você quer saber se eu tenho diagnóstico? Não tenho. Mas o que nós sabemos é que os dados que estão disponíveis na autarquia, no serviço de transporte, são os dados repassados pela empresa. E a atualização deles, que você que nos acompanha sabe de quando é de quando a empresa, a operadora quer aumento da tarifa. Então é isso. É inaceitável que um sistema funcione dessa forma. Na prática, não tem estrutura efetiva e diária de fiscalização. Não é uma crítica aos profissionais, é uma constatação que as gestões ao longo dos últimos 20 anos não asseguraram essa estrutura. Nós vamos assegurar porque o transporte é prioridade. Candidato, o senhor falou também do preço da tarifa. Na sua visão, qual seria um preço ideal aqui para a cidade do Porto de Ponta Grossa? Quando a gente abrir a caixa preta com essa martelada da fiscalização, a gente vai ter a maior satisfação em dizer que nós vamos reduzir a tarifa. Essa é a nossa referência. Ainda sobre a questão da concessão dos serviços de transporte,
né, já que o contrato ele termina em junho de 2022. O senhor fala para assegurar uma inclusão gradual, gratuita aos moradores de baixa renda, né? De que forma que, quando o senhor fala em gratuidade para os moradores, o senhor já tem uma ideia de teto de renda para ter acesso a essa gratuidade? Isso não impactaria também no custo da tarifa para os demais usuários? Então, no modelo de contrato atual, ele impacta para os usuários. Porque ele é um modelo viciado de contrato, que o prefeito assinou e o outro assinou. Então, como é um modelo de viciado, as pessoas tendem a pensar que não há saída, não é? Por quê? Tem itens ali que só tem no contrato de Ponta Grossa, gente. E esses itens nós não vamos ter. Por exemplo, tem lucro líquido assegurado. Se você entra para disputar um serviço público, o que você precisa? Da manutenção e de alguma margem de gestão, mas não um lucro líquido. Então tem vários itens que ele se sobrepõem. Tem um estudo, quem tiver um tempo, tem um levantamento feito por uma CPI do transporte da Câmara Municipal, que está disponível lá no Legislativo da cidade. É só chegar lá na geral, os servidores lá são muito educados e passam esse material, não é? Nesse estudo se comprova uma série de irregularidades no contrato, na execução. E é problema de quem? Da ausência de fiscalização, de que ao assinar você deixou as pessoas amarradas, sem condição de reclamar. Então toda vez que alguém reclama, não, mas isso não está correto, isso não é aceitável, tem um contrato que amarra, que obriga todo mundo a não reclamar até 2022. Esse é o problema central. Então, quando a gente propõe o debate de tarifa zero, ele é um debate que acontece no mundo todo, não é? Porque o transporte, a primeira referência, ele não deve ser pensado para dar lucro para um grupo, ou o que quer que seja. Ele deve ser pensado para assegurar funcionalidade, assim como o SUS. O SUS não pode ser pensado para dar lucro para um grupo, seja uma que chamam de instituto, cooperativa, chame do que quiser. Ele não é pensado para isso. Ele é um serviço público que tem que garantir a eficiência de acesso para as pessoas. Por isso que o SUS é considerado universal com essa referência. No caso do transporte, qual que é o número que nos orienta aí? O Cadastro Único Nacional para Programas Sociais, ele é uma referência em Ponta Grossa, entendeu? Ele é uma referência, mas ele não precisa ser absoluta. Vou dar um exemplo. O programa Comida Boa do governo do Paraná, durante a pandemia, deu um cartão para agregar renda e sobrevivência de R$50 durante 3 meses. Em Ponta Grossa, o momento que mais se usou foi 19 mil pessoas. Essa é a referência do Cadastro Único. O CAD Único tem um número bem superior em Ponta Grossa, mas esse número efetivo que buscou R$50 lá foi de 19 mil pessoas. No maior momento, esse número caiu e foi oscilante. Vamos lá. É possível, então, pensar dentro destes dados que são públicos do CAD Único Nacional a inserção de pessoas que não tem como pagar mas o serviço de transporte, mas sobrevivem de alguma outra forma. Entende? Você assegurar, quando a gente diz gradualmente, é o quê? É pensar que esse sistema não vai incluir 19 mil pessoas de um momento para outro. Não vai. Não vai. Até porque a estimativa que está ali disponível, e a gente nunca sabe, é de 60 mil pessoas usuários dia no sistema de transporte. Então você não tem como fazer. Quando a gente fala gradual, é um pouco isso. Você tem que pensar, depois de abrir a caixa com essa martelada que a gente vai dar, a gente vai ter as reais condições, por isso que a gente não seria irresponsável garantir esse número. O que a gente faz? Com esses dados, com esse controle que nenhum prefeito teve braço, pulso, firmeza e convicção de assumir essa gestão, minha gente. Nós vamos fazer. Isso vai nos possibilitar olhar e dizer, nós podemos incluir gradualmente. Quanto? Não sei te dizer. Depois que abrir a caixa, que a gente contar com esses dados pelo poder público municipal e não dependendo dos outros, a gente vai ter. E esses dados nós vamos criar um sistema por aplicativo facílimo, de que a gente quer que esses dados todos estejam disponíveis. Por isso que um contrato transparente, que é o que nós vamos impulsionar para o transporte público de Ponta Grossa. Já a partir do ano que vem, esse debate tem que ser feito das audiências públicas, tem que começar a ouvir as pessoas. É inadmissível que alguém queira defender esse modelo que está aí ultrapassado, porque esse modelo nenhuma empresa vai querer. Talvez queira, enfim, mas o fato é que ele é ineficiente. Ele não inclui as pessoas, ele exclui pelo valor. Então, a questão do impacto, um possível impacto na tarifa seria possível verificar somente após a abertura da caixa preta. Lógico. Por isso que para nós a primeira referência quando eu falo transporte é fazer o que nenhum prefeito fez. E caso eleito, o senhor pretende fazer isso já no primeiro ano? Não.
nós vamos respeitar o contrato fala em 22. O que nós vamos fazer no primeiro ano é abrir um amplo debate por audiências, por consultas, para que as pessoas conheçam. Nós vamos trazer pessoas de fora da cidade para que as pessoas conheçam outros sistemas de transporte que funcionam. Ponta não pode estar só a cidade certa, porque é um sistema ineficiente. O poder público não age, ele faz de conta que está amarrado e deixa que a corda estoura no bolso dos trabalhadores, da população pobre. Com esses dados, com essas informações e com essas condições técnicas de fiscalizar, nós vamos. Por isso que eu não tem nenhum número ali por essa. Enquanto não abrir a caixa, enquanto não trazer esses dados ao conhecimento público, isso é transparência, né? Está previsto. O serviço público tem que ter transparência. Pois então vamos garantir. Com base nisso, não temos dúvida nenhuma, e é bom dizer que esse estudo que a gente tem, ele se baseia nos dados públicos disponíveis. Quando a gente compara e diz que é inadmissível que você tenha uma tarifa em Ponta Grossa, que é o equivalente de preço às grandes cidades do Brasil que integram metrô, ônibus metropolitano e a cidade, ninguém é gênio para dizer, ninguém precisa ser gênio para dizer tem algo errado na cidade de Ponta Grossa. Só isso é a nossa garantia. Então o número exato e como ele vai operacionalizar é depois, inclusive, porque todo o debate que você faz com o atual contrato é de que não, o prefeito, coitado, não pode fazer nada, pois deveria fiscalizar, pois deveria fazer algo que não se fez ao longo dos últimos anos. E não é exclusividade do atual prefeito, é dos anteriores, desde que se assinou esse contrato. Bom, esse é o diagnóstico, por isso que a proposta ela é viável, porque ela tem exemplos de situações que funcionam, com tarifa menor, enfim. Com frequência existem divulgações de entidades, de organizações da cidade que comparam os preços. Isso está disponível. O senhor comentou de algumas cidades aqui agora na nossa conversa. Teria como me citar alguma cidade do porte de Ponta Grossa que tem uma empresa de transporte público no Brasil? No caso, o que eu me refiro é empresa pública mesmo de transporte coletivo. Sim, olha só. Tem cidades maiores e menores, não é? Quem conhece Porto Alegre sabe que tem uma empresa pública chamada Carris, que é considerada eficiente comparativamente, porque ela integra a região metropolitana. Então a gestão do transporte não depende só nas regiões metropolitanas, é bom que se diga, ela depende dessa conexão. E uma empresa, a Carris é pública. Não é? Basta entrar lá, ver como ela opera, enfim, com diversos serviços de inclusão, independente disso. Agora, a nossa referência de criar fundo para uma empresa gradualmente é um sistema. A gente não pode entregar um contrato para uma operadora de porteira fechada e das costas, sem fiscalização. Tem vários locais que... Qual que é o cálculo quando alguém precisa uma linha em um determinado bairro da cidade? É a viabilidade da linha, né? Número de pessoas que podem fazer, daí a autarquia vai lá, solicita um cálculo para a empresa, geralmente isso, infelizmente, chega só através da Câmara de Vereadores, mas sem fiscalização nenhuma também, esse continua o problema, não é? Esse cálculo é feito pela viabilidade operacional, só que ele tem por base o modelo do atual contrato. O que significa aí pensar gradualmente uma empresa pública complementar? Porque é possível a gente manter determinados serviços pela empresa pública, mas nós não vamos criar isso de um momento para outro. Ela é baseada em experiências. A maioria das cidades europeias, por exemplo, tem empresas públicas complementares. Tem uma cidade no interior do Rio Grande, bem menor que Ponta Grossa em população, que tem uma empresa que opera de modo complementar nas linhas onde as empresas privadas alegam ineficiência financeira pelo retorno. Então é possível, existem diversas referências, diversos modelos que a gente tem que buscar essas experiências e tentar avançar um pouco em Ponta Grossa. Por hora, tanto que essa proposta é secundária nossa, da criação de uma empresa pública gradualmente para segurar determinados serviços. Não é? Ela é complementar, porque a questão central é a transparência, assegurar um contrato de concessão viável e que inclua as pessoas, que inclua a maioria da população. Então esse é o nosso eixo central, chamado abrir a caixa preta com a martelada. Candidato, ainda sobre mobilidade, a gente trouxe questões aí de algumas entidades convidadas pelo Diário dos Campos que trazem perguntas aí aos candidatos. Elas não sabem para quais candidatos foram direcionadas essas questões. No entanto, sobre mobilidade, a gente traz uma pergunta do CREA no telão. Olá, aqui engenheiro Vander Della Coleta Moreno, gerente da Regional Ponta Grossa do CREA. Gostaria de saber quais são as suas propostas
quanto ao aprimoramento da fiscalização por parte do município sobre a aplicação, a observância de algumas leis municipais já antigas, que tratam de questões diretamente ligadas à segurança e saúde das pessoas, como a lei que obriga a vistoria e manutenção de sacadas e marquises. Ponta Grossa é uma cidade de quase 200 anos e precisa se preocupar com a segurança dos transeuntes, né? E outro exemplo, a lei municipal que também obriga licenças para instalação de cercas energizadas, por exemplo. Então, como que se pretende implementar a fiscalização para que essas leis, de fato, sejam colocadas em prática e sejam seguidas? O candidato deu só um cortezinho, então ele comenta da fiscalização de marquises e sacadas. Sim, agradecer a pergunta da direção do CREA, porque ela é muito importante. É a mesma lógica de que para serviços públicos a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de profissionais. Então, nas mais diversas áreas, não é só em relação ao transporte, a gente precisa de profissionais concursados, fiscais, para fiscalizar os serviços de água e saneamento na cidade. A gente precisa de fiscais também efetivos, que a estruturem, que deixem a cidade com um banco de dados para fiscalizar a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Os mais diversos serviços terceirizados precisam dessa estrutura de fiscalização. Então a gente está na mesma referência. Tem um debate na Câmara nesse momento, que ainda não tem aprovação, que é o plano diretor. O plano diretor deve complementar vários itens de legislação local, principalmente na gestão urbana dos loteamentos, principalmente no que é zoneamento industrial, residencial, enfim. Os projetos de lei que integram como anexo a proposta do plano diretor, que foi discutida em Ponta Grossa entre 2016 e 2009, devem aperfeiçoar algumas destas referências. E aí, com estas legislações complementares, assim que a Câmara aprovar, eu não tenho dúvida que isso vai ajudar a cidade também com essa preocupação, não só com a qualidade de vida, mas em defesa da vida das pessoas mesmo, não é? Daria para dizer, o tal setor fiscaliza aqui. A ausência de profissionais efetivos em diversos setores faz com que hoje, no contrato com a Sanepar, por exemplo, da prestação de água e esgoto, né, que deveria ser saneamento, previsto, esse contrato está em vigor até março de 2026. O que acontece? O próprio prefeito extinguiu a ARAS, a Agência Reguladora de Água e Saneamento, que deveria fiscalizar. Aí a pergunta é, quem fiscaliza hoje quando falta água? Eu vou dar um exemplo mais frequente, entre um dos 3 bairros mais frequentes com falta de água na cidade. Quando falta água em Uvaranas, quem fiscaliza? Você reclama para quem? Deveria ter a agência ARAS. Mas passou lá para a Secretaria de Serviços Públicos. Reclama para quem? Então, corretíssima análise e a preocupação dos profissionais integrantes do CREA, de que a gente precisa de estrutura de fiscalização diversa nos vários setores, principalmente onde nós temos serviços terceirizados. É tarefa do Poder Público Municipal e nós vamos recompor isso através de concursos mesmo, por um mapeamento destas áreas, assegurando fiscalização onde hoje nós não temos ou temos de forma muito precária, porque falta profissional. O senhor tem uma ideia de quantos profissionais deveriam ser contratados? É a mesma resposta que eu te dei antes. Tão logo a gente consiga pegar esse negócio, o que nós temos em comum, de forma tranquila, a gente colocou no nosso projeto de governo que, de acordo com a proposta do Sindicato de Servidores, seria possível cortar 60% dos cargos comissionados, pois avançamos nesse mapeamento e vamos cortar 70%. Com um corte de 70% dos cargos comissionados, nós vamos ter margem para contratar profissionais efetivos para essas áreas que agora a gente não tem. Então eu não posso dizer, vai ter um para fiscalizar água e saneamento, vai ter um para fiscalizar a coleta de resíduos. Nós temos que montar um quadro minimamente estruturado com profissionais que tenham autonomia, porque a função do prefeito não é gestar ele, fiscalizar, mas ele tem que ter uma equipe, profissionais, acima de tudo servidores que integram o quadro da cidade, de tal forma que os próximos gestores não enfrente o problema que a gente tem de que não tem informação disponível na prefeitura sobre fiscalização. Então, nós vamos resolver parte disso. Agradeço a pergunta do Wander.
E a questão de cortar cargos comissionados para a realização de concurso público é uma forma de não ultrapassar o limite prudencial, no caso. Também. Mas o principal, a outra referência. Por que cortar cargo comissionado? Olha só, tem um levantamento, meus queridos e queridas que nos acompanham, que diz, que confirma, que Ponta Grossa tem a maior média de cargo comissionado na prefeitura. Eu vou repetir, porque parece que é ilusão, não é? Mas é verdade. Ponta Grossa tem a maior média de cargo comissionado na prefeitura municipal quando a gente compara com as cidades do mesmo porte só no Paraná. Não estou nem saindo dos outros estados. Nós temos uma análise que mostra que se comparar com cidades do outro estado é pior ainda. Mas vamos ficar só nas cidades médias do Paraná. A pergunta é, que genialidade que tem na prefeitura de Ponta Grossa ao longo das últimas décadas que precisa ter essa montanha de gente, 320 pessoas. Vou repetir, estimado, segundo os dados disponíveis no portal a partir das informações dos sindicatos que também são disponíveis, cerca de 320 pessoas comissionadas na prefeitura de Ponta Grossa. Por que precisa ter mais que Cascavel, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu? Por quê? Nós vamos cortar esse negócio. Então tem um vício político aí que é de décadas, ele não é de agora, né? Nós vamos cortar. Segunda questão, está correta a tua observação, isso ajuda a gestar a folha, ajuda a gestar e considerar as limitações da lei de responsabilidade fiscal. Até porque também tem uma aí, ninguém pode chegar e dizer que vai fazer tudo em um primeiro ano de gestão, porque tem uma lei federal aprovada pelo Congresso que amarra e não deixa que nenhum gestor, seja local, estadual, nacional, autorize sequer a reposição da inflação para servidor público, até 31 de dezembro de 2021. Ninguém vai descumprir isso. Mas nós temos como fazer um planejamento e aí avançar. Várias das ações que a gente tem prevêem esse planejamento, esse levantamento, e aí uma recomposição gradual de profissionais, não de cargo comissionado. E isso, em relação a cargo comissionado, só para complementar, também seguimos uma orientação a partir de um estudo técnico que os sindicatos servidores têm, que diz o seguinte: é possível que pelo menos metade destas funções, do que sobrar de 30%, sejam ocupados por profissionais do quadro municipal que entendem muito mais. Você não precisa chamar pessoas de fora por interesse eleitoral, político, o que quer que seja. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, dizer que boa parte, não precisa só ser 50%, boa parte do que restar de cargo comissionado deve ser ocupado por profissionais que conhecem o serviço público, que estão nas respectivas secretarias, nas áreas. São essas pessoas que seguram o serviço público municipal em Ponta Grossa, e tem que respeitá-los. Esse é o nosso compromisso, é o nosso respeito aos trabalhadores do serviço público. Aliás, essa semana, no dia 28, comemoramos o Dia do Servidor Público, por um lado, por lembrança a quem se dedica, que faz uma escolha profissional, enfim, foi aprovado em concurso, correu, estudou, trabalhou, e agora, infelizmente, está sendo alvo do governo federal, que elege o servidor público como adversário, como inimigo. O ministro da Educação, o ministro da Economia tem a deselegância de dizer que vai colocar uma bomba no bolso do servidor público, ao dizer que não vai dar aumento, como se... E aí a proposta de reforma administrativa que esse mesmo governo apresenta, qual é? Aí sim, é de deixar o setor da elite de salário fora. Então não inclui deputado, inclui juiz ou promotor. Volte lá e você vai ver quem é o alvo do governo federal quando diz respeito aos servidores. Então, na hora de escolher o teu candidato na cidade, lembre disso. Quem está defendendo essa gente em nível federal ou em nível de estado, pense porque não vai fazer diferente aqui. Essa é a nossa preocupação. Candidato, com relação agora à proteção dos animais, seu plano de governo conta com 50 itens, até o senhor apontou no início da entrevista. No entanto, a gente não encontrou nada que se referisse à questão de proteção animal. No entanto, a gente traz uma pergunta do SOS Bichos no telão. Atualmente, muitas cidades trabalham com o conceito de saúde única, que é a integração da saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, associadas a políticas públicas de controle de prevenção a enfermidades. Sabendo que existem muitas famílias que têm ao seu lado animaizinhos e não têm condições de tratá-los, gostaríamos de saber se existe algum projeto de um hospital público veterinário ou, quem sabe, algum convênio com alguma clínica particular que possam dar assistência a essas famílias? Muito legal.
Bom, só para entender o nosso projeto, 50 propostas para mudar de verdade, não cabe tudo em 50 propostas, naturalmente. Então, nas mais diversas áreas a gente tem ações complementares. Não por acaso a gente tem discutido com os mais diversos grupos e organizações. Vamos lá, em relação ao descuido aí, não é? Nós estamos falando de milhares de cães nas ruas de Ponta Grossa e a ausência de uma política pública efetiva. Na real, existem grupos, organizações não governamentais e protetores independentes, pessoas que com investimento próprio, apoio próprio, por amor aos animais mesmo. Nós temos entidades em Ponta Grossa há mais de 2 décadas que fazem esse trabalho. E em parte esse trabalho é feito porque o poder público não assume o papel dele. É aquilo que a gente diz. Quando a gente precisa correr para manter o ONG com campanhas voluntárias e um trabalho dedicado de pessoas, como é o caso das nossas ONGs e de protetores independentes, é porque tem alguma coisa errada no poder público. Então, tem que ampliar essas parcerias com clínicas e com a Faculdade de Medicina Veterinária do SESCAD tem parceria com ONGs, e é possível discutir a ampliação destas parcerias, buscar formas de ampliar, de tentar resolver o problema. Agora, o problema central é do gestor público. Não há nesse momento, geralmente os hospitais veterinários nas cidades médias, eles são ligados às faculdades de veterinária, às vezes com outras atividades também de ensino, zootecnia, enfim, são ligados, porque tem esse trabalho de formação e de extensão a partir das universidades, dos centros universitários, das faculdades. Como aqui a gente só tem uma faculdade que é particular, ela já faz esse trabalho, então tem que discutir em que condições, que possibilidade a gente tem de ampliar. Paralelo, o poder público tem que assumir uma política de proteção aos animais, tem lei federal para isso. Agora a pergunta é, essa lei federal sai do papel quando chega em Ponta Grossa? Nem sempre. Os relatos que a gente tem de protetores independentes que tiram dinheiro do bolso toda semana para tentar entrar em campanhas de castração a partir de doações, parcerias, em Ponta Grossa é incrível e crescente. Também por quê? Porque há essa ausência de uma política efetiva, com diretrizes muito claras a partir do poder público municipal. Nós temos esse compromisso, inclusive porque nós dialogamos com várias dessas organizações ambientais, de proteção aos animais e de parceria em defesa dos animais. Agora falando um pouco sobre saúde, candidato. O senhor fala da recomposição de recursos humanos aí na área de saúde, cronograma de concurso público e contratação, acabando também com a terceirização, fator que o senhor já apontou durante a nossa entrevista. A gente traz a questão aqui, e também já falamos, da questão do limite prudencial de gastos com servidores. Então, assim, como aumentar o quadro da saúde sem infringir a lei de responsabilidade fiscal? Correto. Essa é uma preocupação, tem que garantir. Tem 2 questões que, assegurando, elas funcionam e deve sobrar grana no caixa da prefeitura. Em questões simples, não é? Eu dei o exemplo de que, ao optar pelo salário de professor, eu conseguiria, sem esforço, apenas matematicamente, recurso equivalente para contratar 2 médicos para atender diariamente nos postos da cidade. Você vai dizer, 2 médicos não muda nada na cidade, isso é demagogia. A demagogia é quem nunca fez nada e encontra crítica nas opções e soluções dos outros. Bom, então, a nossa proposta de avançar em 70% dos cargos comissionados no corte, na redução direta, tem uma margem razoável de valores bem superior a R$1 milhão ao mês, bem superior a R$1 milhão ao mês, que tem uma margem. De novo, volto a lembrar, a gente não vai descumprir legislação vigente que diz que até 31 de dezembro de 2021 teria como assegurar a reposição imediata de servidores. A gente não vai fazer isso, isso a gente respeita, é uma legislação federal, mas é possível planejar, é possível fazer sobrar recurso, ou qualquer outra referência de aumento de arrecadação, fiscalização. Sem fiscalização não tem aumento de receita. Aproveite e dá um pulo agora na internet, quem está nos acompanhando, e procure as 2 principais fontes de receita local da Prefeitura de Ponta Grossa. É um exercício de professor quase, né? A segunda referência, compare com as cidades médias do Paraná quanto entra de valores nestas cidades, nessas 2 referências. Eu estou falando de ISS e IPTU. Com fiscalização,
e sem sonegação, e aí também precisa de uma estrutura mínima de fiscalização, nós conseguimos ampliar a receita orçamentária anual e nós conseguimos também replanejar esse investimento. E uma das áreas que nós temos, de fato, é recursos humanos. Na área de saúde, nós temos esse déficit. Nós temos esse déficit na área de educação, porque o projeto de ampliar a educação integral criou problemas. Então, tem que avançar na educação integral, mas tem que repor, tem que planejar. E nós temos modestamente essas duas coisas. Ampliar a arrecadação em sintonia com fiscalização e acabar com a sonegação. Ah, não tem sonegação em Ponta Grossa, dá uma olhada lá, por gentileza. Abre o portal agora e olha, e abre esses números para você ver o tamanho do estrago, como diz o povo. E de que profissionais de saúde a gente está falando aqui na contratação? Quais especialidades? Nós estamos falando de médicos ou médicas, nós estamos falando de enfermeiros ou enfermeiras, não é? E de diversos outros setores profissionais que hoje não tem disponível na cidade para atender as unidades básicas de saúde. Então, se você pegar agora não teria pelo feriado de hoje, não é? Mas se você fizer uma busca rápida em 4 bairros da cidade, pode escolher aleatoriamente e busque o tempo de atendimento, os profissionais disponíveis e horário de atendimento para a população. Tem que ter um sistema mágico incrível para dizer que não vai faltar profissional nessas diversas áreas. Então, a saúde, observe, a gente dá estas referências das profissões mais emergenciais, mas a gente precisa do quê? A gente precisa de psicólogo, a gente precisa de assistente social, a gente precisa de fisioterapeuta. Por quê? Porque as equipes multidisciplinares da saúde, elas nos asseguram a melhoria da qualidade de vida a partir dos atendimentos nas unidades básicas de saúde. A estrutura do SUS que diz que nós temos que assegurar o atendimento nos postos, né, descentralizados. A gente sabe que a partir das unidades básicas se resolve em média, segundo o SUS, segundo os dados do DataSUS, cerca de 80% dos problemas que as pessoas procuram resolver nas unidades. Então nós precisamos de equipes multidisciplinares nas unidades básicas de saúde para resolver boa parte desse problema. Boa parte, porque tem um 20% que vai demandar de especialidade médica, do que se chama de medicina de média e alta complexidade. Então, o emergencial é esta referência, é um mapa para contratar profissionais para atender a população a partir das unidades básicas. O senhor falou agora de unidades básicas de saúde e fala também na sua proposta de governo em reabrir alguns postos desativados, né? De quantos postos a gente está falando? Quantos foram fechados? Então, quando esse levantamento foi feito, tinha 6 ou desativados parcialmente, ou a chamada construção que demora mais do que deve. Ela está em obras, a plaquinha em obras e tal. Nesse momento, essa informação não é mais atual, mas tanto que ela não está no 6, mas naquele momento era 6. Quando esse texto foi disponibilizado no TRE, era 6. Agora, naturalmente, isso não é porque algumas, e eu não sei dizer quantas, não tem essa informação, já foram reinauguradas, já foram recolocadas, mas dá para você buscar assim, quem conhece Itaiacoca, pega o mapa e abre e vê se as 6 estão funcionando, por exemplo. Mas é só uma sugestão para quem dialoga com a gente de buscar, mas por certo nos bairros que as pessoas com quem nós dialogamos nos dão informação, a precariedade no tempo de atendimento, no horário, agora tem a pandemia, então houve um refluxo. Claro que isso é uma variável, mas ela não é a única. Então, contratar profissionais efetivos para atender nas unidades básicas é um compromisso que a gente tem. No momento apropriado, a gente vai ter esse levantamento atualizado e assegurar essas soluções que a gente propõe. E o número de profissionais contratados também. Por certo, claro. É isso que vai indicar, não é? Candidato, ainda sobre essa questão de servidores, a gente tem uma pergunta do Sindiserve no telão. Roberto Ferençoves, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa. Muitas empresas concedem o Vale Alimentação como forma de valorização dos seus trabalhadores. Para o trabalhador é um benefício e para a empresa é uma medida inteligente, já que sobre o Vale Alimentação não há o reflexo dos encargos sociais. O Sindicato dos Servidores, nos últimos 3 anos, iniciou essa discussão com o governo municipal. No entanto, até este momento, não houve uma evolução nessa discussão e o atendimento dessa reivindicação
por parte dos trabalhadores. Qual que é o pensamento do candidato ou da candidata quanto à concessão de um vale alimentação aos nossos servidores municipais? Obrigado, presidente, pela pergunta. O vale alimentação também tem legislações, né? Até determinada faixa salarial, enfim. Existe uma discussão que aí o sindicato é que tem essa autoridade, essa representatividade para fazer, que é avaliar quais os setores mais deficitários do ponto de vista do respeito e do reconhecimento salarial que precisam desta urgência. Por certo, nós somos favoráveis e sempre seremos favoráveis a assegurar melhoria das condições de vida e trabalho de quem presta o serviço público. E como o banco de dados do Sindicato de Servidores é sempre atualizado e tem essas informações, no momento apropriado a gente vai procurar a direção do sindicato para assumir essas demandas que envolvem qualidade de vida dos trabalhadores. Fundamental que quem tem essa faixa salarial e tem direito, a gente tem que encontrar solução, a gente tem que encontrar saída. Ah, não vai ter recurso? Pois, com essa estratégia de ampliar orçamento, melhorar a arrecadação do ponto de vista de número, tomando experiências de cidades aqui muito perto que já fazem, que conseguem reduzir a sonegação, por exemplo, nós temos como sobrar recursos para atender essas demandas. Nós estamos falando de salário baixo, por certo, a direção do sindicato tem esses dados melhor do que nós, mas nós estamos falando de trabalhadores que ganham pouco mais de um salário mínimo em alguns casos e que seria mais do que justo, se não garantir reposição salarial, que pelo menos esses complementos básicos de direito dos trabalhadores. Somos parceiros sempre. Candidata, a gente está chegando aí para os últimos 10 minutos da nossa entrevista e a gente vai falar um pouco agora sobre a questão da industrialização. Seu plano de governo traz a reestruturação de políticas e mecanismos de isenção fiscal e também garantido, né, algumas situações de privilégio aí para pequenos e médios empreendimentos, bem como garantir incentivo aos microempreendedores. PG Ponta Grossa, lidera a geração de empregos no Paraná e tem o 5º melhor saldo de empregos do Brasil. A indústria esse ano foi o setor que mais gerou vagas no ano em Ponta Grossa, com 561 novas vagas. E na entrevista anterior, o senhor comentou que, caso eleito, não teria uma política de atração de novas indústrias. Então, o senhor pretende mudar essa realidade de expansão industrial na cidade? Não. E não é privilégio aos pequenos e micro. É a constatação, que não é nossa, de todos os estudos econômicos no Brasil, confirmam isso e no mundo também, a um processo de desindustrialização da economia. Primeira informação. Segunda, quem gera emprego e renda nestas cidades que tentam ainda uma marca de industrialização não superior a 20%, é o micro e o pequeno empreendimento. É o pequeno empreendimento lá do bairro com 3, 5, 10, 20 empregos, famílias, pessoas próximas. Os números confirmam isso. Então a gente pode até pegar, mas tem uma indústria aqui que gera 600, 800, aí, porque o cálculo do emprego indireto ele é muito ambíguo, né? Tem estudos que mostram isso, estudos de economia que dizem. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer o cálculo do emprego direto, né? Inclusive fazer nesse cálculo também o custo desse emprego, porque algumas isenções do ponto de vista do gestor municipal tem que fazer esse cálculo. Então não vem sempre de graça na lógica do lanche gratuito, não é? Então o que não precisa mudar esta rota. O que precisa fazer é olhar, reconhecer e buscar formas de apoio ao micro e pequeno empreendimento, ao micro e pequeno negócio, ao pequeno mercado, a quem produz alimentos no bairro e às vezes tem dificuldade de sobreviver, a quem precisa de R$3.000 de empréstimo num banco e na hora que vai, o banco estoura a taxa, torna inviável. Nós temos relatos de pessoas que queriam comprar um fogão para produzir alimento e não conseguem dinheiro, não conseguem um valor básico emprestado. Relato de uma pessoa que precisava de uma bike para entregar serviços e produtos e não tinha dinheiro para isso. Como resolver isso? Então veja, não se trata de dizer, existem dois extremos. Apoiar a atração da empresa, você pode deixar a cidade aberta para quem quiser vir, divulgar, mas não precisa mega investimentos para isso. É só uma política estratégica de dialogar. Qualquer prefeito pode fazer isso, de qualquer partido. Aliás, os deputados deveriam fazer isso, independente do partido, eles deviam fazer isso sempre. E não só
ficar nesse jogo. Às vezes, quando convém, eu tô lá na foto para cortar fita, e quando não convém, eu fico torcendo para não funcionar. Esse é o pior dos mundos, né? Então é olhar que a cidade precisa dessas estratégias, mas ela precisa, hoje o poder público municipal tem uma tarefa em Ponta Grossa, que nós vamos executar, que é olhar, dialogar, ouvir os micro e pequenos empreendedores, o pequeno comércio, a microindústria de diversos serviços que tem na cidade. É esse setor que gera, os números confirmam que é esse setor que gera. A gente pode até cruzar dados e mas tem lá um setor, porque parte desses serviços eles ativam e desativam, como agora na pandemia. Quantos bares na cidade a menos? Quantos restaurantes desativados? Quantas pessoas que produziam massa caseira e desativaram o serviço por dificuldades? Não é só pela oferta. Mas agora está resolvido, tudo por teleentrega. Alguns serviços sim, outros não. Então, esse apoio, esse papel de indutor do desenvolvimento socioeconômico, de fazer com que esses pequenos empreendimentos gerem mais e mais emprego e relocalizem a economia a partir dos bairros, nós temos esse compromisso. E aí nós temos duas propostas, só para associar a esta referência. Uma delas é o Banco Comunitário, o Banco de Desenvolvimento Comunitário. No nosso projeto, que não saiu da cabeça de ninguém daqui, mas ele sai de experiências que nós temos mais de 100 cidades no Brasil, cerca de 115 cidades no Brasil, que têm experiências de bancos comunitários. Qual que é a função? Quando o trabalhador, o microempresário ou a pessoa que quer um negócio no fundo de casa, com as devidas condições de vigilância sanitária, com as devidas condições de segurança, precisa de R$5.000 ou R$3.000, em alguns casos é menos do que isso. Não tem, o Banco Comunitário vai fazer esse papel, vai gerar e vai possibilitar juro próximo de zero, não é juro zero, é juro próximo de zero, por quê? Porque todo recurso tem uma tarifa, uma taxa básica de manutenção, mas não é isso que você encontra nos bancos convencionais. Se você faz a busca agora, quem estiver interagindo conosco, busca R$5.000 em qualquer banco, pode escolher o banco lá no aplicativo e faz o cálculo quanto você pagaria em um ano, em 12 meses ou 24, é inviável, porque esse sistema ele é excludente, ele é pensado para dar lucro para alguns poucos. Então, a política de desenvolvimento industrial em Ponta Grossa tem que olhar para o que nós temos e aí alavancar, incentivar este setor. Não significa ignorar e desprezar essa estratégia de atração de empresas. As coisas podem ser tranquilamente complementares. Candidato, ainda sobre a questão da industrialização, a gente trouxe uma pergunta do NDI, Núcleo do Distrito Industrial no Telão. Boa tarde, eu sou Marcelo Ávila, faço parte do Conselho de Segurança, representando o Distrito Industrial, e também sou diretor da Coperconcre, que é a Cooperativa de Resíduos da Construção Civil. Eu queria fazer uma pergunta aos candidatos a prefeito e prefeita de Ponta Grossa a respeito do distrito. Apesar da minha pergunta se refere à infraestrutura. Se o que está sendo prometido agora, se vai ter alguma coisa, algum compromisso assumido a respeito do asfalto, a respeito das galerias, a respeito de uma manutenção no distrito, né? Porque ele vem abandonado há muitos anos, até décadas. E a minha pergunta é essa: qual que é o compromisso assumido de verdade com o Distrito Industrial a respeito da infraestrutura? É essa que é a minha pergunta. Muito bem, como não tem nenhum número, nenhuma informação que me possibilite avaliar, nós temos o compromisso político de incentivar todo e qualquer empreendimento que gera emprego e renda na cidade. Na nossa gestão, nós vamos assumir esse papel de que o poder público tem a tarefa de agir como indutor do desenvolvimento socioeconômico. E, por certo, nós vamos nos encontrar para discutir propostas, para ver concretamente as demandas do que urgência tem esses diversos setores. E o Distrito Industrial é um deles, não é? A identificação do diagnóstico de que está abandonado as várias gestões confirma que é hora de mudar de verdade. É hora de fazer escolhas que saem desse modelo dos mesmos, da mesma lógica e da reprodução de alguns vícios na cidade. Muito obrigado pela pergunta. Candidato, agora que a gente chegou ao final da nossa entrevista, o senhor tem aí os últimos 3 minutos para se despedir e explanar algumas considerações finais.
Quero agradecer esse espaço de diálogo, agradecer essa oportunidade e a entrevista como estratégia mesmo de diálogo, de provocação para que a gente apresente de forma mais detalhada as propostas. Nós não temos encontrado tempo para isso, dadas as limitações do processo eleitoral. Em 23 segundos você não consegue explicar que vantagens comparativas tem, por exemplo, um banco comunitário. Em 23 segundos a gente não consegue demonstrar que é possível cortar cargos comissionados e numericamente provar que a nossa proposta é viável. Então essas entrevistas para nós têm sido um espaço muito rico de diálogo e de interação. Agradeço de coração. O nosso projeto para Ponta Grossa, ele tem um diagnóstico social elaborado a partir de indicadores dos mais diversos grupos, dos mais diversos setores sociais. E o nosso compromisso é tirar uma série de vícios que circulam no entorno do Palácio da Ronda há décadas e dizer que é possível colocar Ponta Grossa no século XXI. Não dá mais para falar que a indústria do turismo é a indústria limpa e deixar o Rio Verde poluído e abandonado. Não dá mais para dizer que nós temos um mega potencial turístico nas áreas verdes da cidade e a PR 513 não tem condição de você chegar até lá. E os moradores não só estão abandonados, esquecidos, mas o discurso do turismo se torna vazio. Isso não é da atual gestão, isso é de décadas. Não é? Então, boa parte do potencial que a gente tem, nós estamos colocando o nosso trabalho, a nossa disposição e, no meu caso, o conhecimento, porque eu estudei muito, aprendi muito ao longo desse processo, ouvindo as pessoas, buscando informação, verificando o que dá certo em outras cidades e aqui, estranhamente, não dá. Esse compromisso do pessoal de mudar de verdade, nós assumimos com você e queremos te convidar para vir com a gente agora. É o momento da cidade mudar, da cidade fazer outras escolhas para a gente não repetir os vícios. Se é pelos mais diversos apontamentos e observações das pessoas, inclusive, que perguntam aqui que esses problemas não são de agora, não são de 1, 2 ou 4 anos, é hora da gente fazer escolhas diferentes. E o pessoal, humildemente, se coloca à disposição para administrar a cidade de Ponta Grossa com base em 3 compromissos. Ninguém do pessoal vai enriquecer ou aumentar patrimônio. O que nós vamos fazer é dedicar, nesses 4 anos em que eu me coloco para administrar a cidade, o compromisso de que, além de optar pelo salário de professor, vou economizar para a cidade, vamos trabalhar diuturnamente para que todas essas propostas saiam do papel e que não endivide a cidade. Esse é o segundo compromisso nosso. E o terceiro é de que a nossa gestão vai ser de verdade participativa. Da escolha do secretário de Educação, secretário da Saúde, nós vamos ouvir os servidores efetivos que seguram e resolvem os problemas concretos nos atendimentos públicos da cidade. Gratidão, agradeço o espaço, obrigado por nos ouvir. Pode interagir com a gente, pode nos cobrar nas redes sociais, procure as nossas propostas, converse com as pessoas que você conhece, familiares, amigos, vizinhos ou colegas de escola ou trabalho, e vem com a gente. É a oportunidade que o pessoal humildemente dá à população de Ponta Grossa para virar uma página e dizer: vamos colocar Ponta Grossa no século XXI com transparência, mudança no que há de essencial e assegurar serviços básicos que os últimos gestores que passaram pelo Palácio da Ronda, por uma série de razões, não conseguiram. Gratidão, obrigado mesmo. A gente agradece mais uma vez sua participação aqui conosco. Essa foi então a entrevista do professor Gadini, candidato do PSOL. A entrevista completa você confere no nosso canal do YouTube, Facebook e também na versão impressa do Jornal Diário dos Campos desse sábado. A gente agradece sua participação também aqui conosco. A todos, um bom dia e ótimo final de semana.